Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós leremos todo o capítulo. Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que é tão rica, que é tão profunda, ó Pai, que de fato confronta os nossos pecados, confronta a nossa ingratidão, a nossa insensibilidade, confronta o desejo que por vezes temos de que pessoas se percam, confronta a nossa omissão em não buscar os perdidos. Nós reconhecemos, Pai, esses pecados e te agradecemos porque a tua palavra é de fato uma luz nas trevas que por vezes se acometem em nosso entendimento.
Te louvamos porque a Tua palavra nos guia então à verdade e nos dispõe a fazermos aquilo que é correto. Pedimos que nesta manhã o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor nos confronte e que o Senhor nos mostre aquilo que nós devemos fazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que maravilhava os discípulos de Cristo e escandalizava os fariseus e os religiosos era o fato de Jesus Cristo se aproximar e até fazer refeições com os marginalizados da sociedade, com os publicanos e com os pecadores. Publicanos, como já aponta a palavra, eram os publicanos, eram os funcionários públicos. Geralmente eram os cobradores de impostos, aqueles que estavam trabalhando para Roma, para arrecadar os impostos dos judeus. E os pecadores, chamados desta forma pecadores, eram os marginalizados, eram aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que não tinham vida religiosa, que tinham pecados explícitos. E Jesus, ao contrário dos fariseus, se aproximava dessas pessoas. O nosso texto diz que essas pessoas vinham ao encontro de Jesus para ouvi-lo. A mensagem de Jesus atraía essas pessoas. A mensagem dos fariseus reprimia, espantava. Os fariseus tinham um discurso de ódio. Os fariseus tinham um discurso legalista que espantava as pessoas. Não era um discurso sensível. Jesus tinha um discurso sensível. Jesus atraía essas pessoas. As pessoas vinham para ouvi-lo. E quando as pessoas vinham, os fariseus murmuravam. Veja o verso 2. Este recebe pecadores e come com eles. Este aí recebe pecadores e come com eles. Porque os fariseus não chegavam perto desse tipo de gente e muito menos fazia refeições com essas pessoas. Mas Jesus, já em outras partes do seu evangelho, havia dito que ele tinha vindo justamente para resgatar aqueles que precisavam de médico, aqueles que se julgavam sãos, que se julgavam justos. Estes Jesus não tinha conversa com eles. Então, mais uma vez, Jesus está em confronto aqui com estes religiosos e ele vai responder esta acusação dos fariseus contando três histórias, três pequenas histórias chamadas de parábolas. Nestas três pequenas histórias, nós temos a lição central do amor do Pai pelos perdidos. O amor do Pai pelos perdidos. Nas três parábolas, três coisas ou pessoas se perdem. Na primeira parábola, uma ovelha se perde. Na segunda parábola, uma dracma, que era uma moeda grega de alto valor, se perde. E na terceira parábola, um filho se perde. Então nós temos aqui três parábolas que não podem ser consideradas separadamente. Elas formam um bloco. São três parábolas que falam de três perdidos: uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Há uma proporção do maior para o menor. Primeiro, de 100 ovelhas, uma se perde. Segundo, de 10 moedas, uma se perde. E terceiro, de 2 filhos, um se perde. Há uma proporção. Há uma proporção de valor também. Perder uma ovelha dentre 100 não é um prejuízo tão grande. Perder uma moeda preciosa dentre 10 é um prejuízo maior. E que prejuízo é perder um filho? Que prejuízo é perder um filho? E Jesus está justamente caminhando para o ápice, porque o assunto da parábola não é moeda nem ovelha, pessoas. Então, o ápice chega quando fala de um filho que se perdeu, porque Jesus vai falar de pessoas que estão se perdendo, que precisam ser resgatadas. Nas três parábolas, quando o perdido é encontrado, há uma grande festa. Nas três parábolas, Jesus mostra como é o amor de Deus pelos pecadores. E nós vamos analisar neste prisma, como é o amor de Deus pelos pecadores. Em primeiro lugar, é um amor que busca,
É um amor que vai ao encontro do pecador. É um amor que vai nas trevas para buscar aquele que necessita de luz. Não é um pai que fica aguardando apenas, mas é um pai celestial que vai em busca daquele que se perde. Nós vemos que no versículo 4 começa a parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Essa figura de pastores de ovelhas era muito própria, era muito conhecida do povo que estava ouvindo Jesus. Em todos os campos você tinha criação de ovelhas. E Jesus fala o óbvio para eles: qual de vocês que, se tiver uma ovelha que se perdeu, você não vai atrás? Todo pastor vai atrás, mesmo que tenha 100 ovelhas. Ele não deixa uma ovelha ir embora e assume o prejuízo. Todo bom pastor vai atrás desta ovelha. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Dracma era uma moeda romana que equivalia a um dia de trabalho. Pense se nós tivéssemos uma moeda que valesse R$ 150. A nossa moeda mais cara é a de R$ 1, não é? Pense se nós tivéssemos uma moeda que valesse R$ 150. Essa mulher tinha 10 moedas. Era um pequeno tesouro, de forma que, quando ela perdeu uma dessas moedas, ela acendeu a sua candeia, a sua lamparina. Muitas casas de pessoas mais pobres não tinham janelas, então eram casas escuras, piso de terra. Ela acendeu a sua lamparina e passou a varrer a casa, insistentemente, dedicadamente, até que essa moeda apareceu. Essa moeda estava perdida no escuro e na sujeira, mas ela apareceu. Note, meus irmãos, que os fariseus estão murmurando porque Jesus se misturava com pecadores. E Jesus mostra que é justamente os pecadores que ele está querendo salvar, que ele está procurando, que ele está buscando. Ele diz na sua palavra que ele veio buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10. Ele disse em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Em primeiro lugar, então, o amor de Deus pelos perdidos é um amor que busca, é um amor que vai atrás. A iniciativa nunca é nossa, meus irmãos. Em todos os relatos bíblicos nós vemos que a iniciativa é sempre de Deus. Abraão estava lá, num país idólatra, seguindo a idolatria da sua família, e Deus foi atrás de Abraão. Mateus Levi estava na coletoria de impostos e Jesus foi atrás dele. É sempre Deus quem toma a iniciativa. Para quem nasceu num lar crente, isso não fica tão visível, porque nascemos na família da aliança. Mas para quem veio de fora, sabe do que eu estou falando. É Deus quem vai ao teu encontro, é Deus quem te cerca de pessoas crentes, para que você seja alcançado. O amor de Deus tem essa característica, é um amor que vai em busca do pecador. Em segundo lugar, é um amor que traz efetivamente, traz o perdido, busca aquele que estava perdido e o encontra. Diz no verso 5, no comportamento do pastor, que o pastor, achando a 100ª ovelha, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Vocês já devem ter visto a figura de como um pastor transporta uma ovelha, né? Ele pega as 4 patas, 2 aqui, e coloca aqui atrás, tá? De forma que a barriga da ovelha fica na nuca e ele transporta desta forma. Essa é a figura daqui. E coloque um sorriso no rosto desse pastor, porque ele está cheio de júbilo, porque ele encontrou aquela ovelha que estava perdida. Tendo achado, reúne, verso 6, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. O comportamento da mulher que encontra a moeda valiosa é o mesmo, verso 9, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Note, meus irmãos, que
quando se fala aqui da dracma, Jesus usa uma moeda, talvez a moeda de maior valor na época, justamente conduzindo para o ápice da história, que é o filho que tem maior valor do que tudo, para falar do valor que os perdidos têm aos olhos de Deus. É por isso que Deus vai e busca aqueles que estão perdidos. Na terceira parábola, que é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. O que é pródigo? É esbanjador. Pródigo é gastador. Por quê? Porque o filho pegou a terceira parte, ou pegou a parte que lhe cabia na herança e gastou tudo. Então, por isso que ele é o filho gastador, é o filho esbanjador, é o filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, nós não temos um pai que vai em busca do filho. Na primeira parábola, o pastor vai em busca da ovelha, na segunda, a mulher vai em busca da moeda, mas na terceira é um contexto diferente. Este que se perde, ele não é um filho que se separou do pai num passeio, é um filho que deliberadamente pede a sua herança em vida e sai de casa. O pai não vai atrás dele. Mas, meus irmãos, o Pai Celestial conduz todos os acontecimentos soberanamente para que esse filho volte. Então, é o Pai Celestial quem traz de volta este filho na parábola. A parábola do filho pródigo mostra que haviam 2 filhos e o mais moço pediu a sua herança em vida. Isso era possível naquela época. Mas isso era um ato de, digamos, rebeldia contra o pai, de desrespeito. Pai, eu quero sair de casa, então o senhor adiante a minha herança. Isso era terrível, terrível para qualquer pai, mas era possível do ponto de vista legal, mas era humilhante. O texto fala no verso 13 que o filho foi para um lugar muito distante e que o filho dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente. O texto fala que ele gastou aquela pequena fortuna vivendo em pecado. No final da história, o irmão mais velho fala em meretrizes, fala em prostitutas. Nós não sabemos, é possível. Mas o fato é que a Bíblia diz que ele viveu dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, para completar a crise, veio uma grande fome sobre a terra. E agora, além dele não ter nada, ele não tem mais possibilidades de emprego, porque com uma grande fome, você vai ter muita gente sem ter o que fazer, porque se as chuvas não vêm, você não tem colheita, você não tem perspectiva de plantação. Então a situação ficou tão difícil do ponto de vista daquela crise para este mais novo, que ele foi cuidar de porcos. E não havia uma coisa mais humilhante para um judeu do que cuidar de porcos. Cuidar de ovelha era uma coisa, ou de gado, mas cuidar de porcos, para um judeu que considerava o porco, por causa das leis dietéticas, um animal extremamente impuro, era de fato o fundo do poço, meus irmãos. Era o fundo do poço, um judeu cuidando de porcos. E mesmo trabalhando, ele passava fome. Veja o versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mesmo trabalhando, ele passava fome. O texto deixa claro que ele desejava comer, mas ele não comia. Ele estava passando fome. O que é alfarroba? Alfarroba é o fruto da alfarrobeira. A alfarrobeira é uma vagem, aliás, a alfarrobeira produz alfarroba, que é uma vagem comestível. Imagine aí uma vagem marrom escura, que se você abre essa vagem, tem ali cerca de 10 a 15 sementinhas, um pouco menores que o feijão, da mesma cor mais ou menos, menores que o feijão. E essas sementinhas é que são comestíveis, né? Elas têm um sabor adocicado, inclusive. Elas lembram as propriedades do cacau. Elas têm menos gordura e têm mais açúcares naturais.
tá? Então, era um alimento que na época de crise era dado para os porcos, porque você tinha em abundância essas vagens nas árvores, né? Em tempos de crise era dado. O fato é que esse rapaz mais novo, ele está numa situação tão caótica que ele está desejando a comida dos porcos. Já era humilhante cuidar de porcos. Agora, desejar a comida dos porcos, meus irmãos, é para baixo do poço. Eu falei em fundo do poço, isso aqui é para baixo do poço. Era terrível, terrível. Jesus constrói uma parábola mostrando o estado miserável a que esse jovem chegou. O texto ainda fala que ninguém lhe dava nada, ele passava fome. E aí ele cai em si, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu o seu erro. Deus fez com que ele passasse por uma humilhação tão grande, que só assim ele reconheceu o seu erro. Não é assim conosco também, meus irmãos? Nós não temos que muitas vezes passar por humilhações para reconhecer o nosso erro? Porque na nossa altivez, muitas vezes, nós não reconhecemos. Deus tem que nos derrubar para que nós reconheçamos o nosso erro. Isso aconteceu com este jovem. E ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui, além de reconhecer o seu erro, ele reconhece o seu pecado, quando ele diz: pequei contra o céu, pequei contra o céu. Ele reconhece que ele não pecou só contra o seu pai, ele pecou contra o seu Deus. Pequei contra o céu e diante de ti. Verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então imaginemos a soberba deste jovem quando ele pediu para sair de casa, pedindo a sua herança. Agora o contrário você tem aqui. Ele já não se reconhece digno de ser chamado filho. Deus o humilhou e agora ele vai ser tratado. No verso 20 ao 22, nós temos o regresso. E o texto fala que ele vinha vindo e o seu pai o viu longe e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Não era costume de homens judeus saírem correndo. Judeus não tinham essas manifestações de alegria, mas aqui o pai deixa tudo de lado e sai correndo porque o seu filho voltou. O abraça, o beija e diz: tragam a melhor roupa. Está restaurando a sua filiação. Ele é meu filho, tragam a melhor roupa. Coloque um anel no dedo. Anel geralmente era o sinete, era um sinal de autoridade. E sandália nos seus pés, sinal de liberdade, porque os escravos ficavam descalços, né? Os homens que não eram escravos usavam sandálias. Aqui o filho é recebido de braços abertos. E nesta parábola, então, meus irmãos, este pai da parábola é justamente o nosso Deus, que quando um perdido volta humilhado, compadecido, encontra um pai que o recebe de braços abertos. E nós já vimos que o Pai Celestial dirigiu todos os acontecimentos para que este filho voltasse. Então, o amor de Deus, além de ser um amor que busca e de um amor que traz efetivamente, por fim, é um amor que se alegra, é um amor que se alegra. Os fariseus não estavam nada alegres em verem Jesus salvando pecadores, não estavam nada felizes, eles tinham inveja de Jesus. No final da parábola, o irmão mais velho, que não se alegra com a volta do irmão mais novo, são os fariseus. Jesus está associando o irmão mais velho com os fariseus, que deveriam se alegrar, porque pessoas estavam se convertendo, porque pessoas estavam mortas e agora estavam vivendo. Mas o irmão mais velho, ele não se alegra, ele fica com ciúmes. Jesus está associando este irmão mais velho com os fariseus. Assim como quando ele fala das ovelhas, ele fala que, ele fala no verso 7, digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Veja que ele passou das 99 ovelhas para 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele está mirando nos fariseus, que eram estes pseudo-justos que se achavam santos, que pelo fato de serem descendência de Abraão, já estavam com a salvação garantida. Eles não criam no Messias, eles achavam que já estavam salvos, que eram justos por serem da linhagem sanguínea de Abraão. Então, o irmão mais velho aqui é justamente o fariseu que não se alegra. Note que nas 3 histórias nós temos alegria, porque o perdido é encontrado. Na história do pastor, o pastor vai para casa, verso 6, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A dona de casa reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Verso 9. E no fim o pai, verso 23 e 24. Matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Mas não são apenas festas terrenas que acontecem aqui. E agora Jesus sai da parábola que é fictícia e vem para o mundo real, dizendo que na realidade, quando um pecador que estava perdido é encontrado, há festa no céu, e isso não é parábola. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Diz o verso 7, digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o verso 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, os anjos se alegram e Deus se alegra quando um pecador vem para os caminhos de Deus, quando um pecador que estava perdido é encontrado e se volta para Deus. O próprio Deus diz que Ele não tem prazer na morte do perverso. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não, desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. É um Deus, meus irmãos, que não é impassível, é um Deus que não é isento de emoções, é um Deus que se alegra, é um Deus que ama, é um Deus que tem prazer quando pecadores se arrependem. O bispo Riley escreveu: o que importa se o mundo te desprezar e zombar do teu arrependimento? Enquanto os homens estão escarnecendo, os anjos estão se regozijando. Então deixe que os homens zombem e escarneçam, porque quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. Concluindo, meus irmãos, o amor de Deus para com os perdidos é um amor que busca, é um amor que traz de volta efetivamente e é um amor que se alegra. E nós, como discípulos de Cristo, nós devemos nos espelhar não nos fariseus, com um discurso que mais repele as pessoas, mas nós temos que mostrar um evangelho que confronta pecados e que oferece a salvação, um evangelho sensível para com as pessoas que estão marginalizadas, que estão desprezadas pelo mundo. Jesus agia assim, nós devemos agir também, devemos mostrar o caminho de salvação para aqueles que estão perdidos neste mundo. E lembremos-nos do que realmente gera alegria no céu. Quando você consegue um emprego novo, isso não gera alegria no céu. Quando você compra um carro, passa no vestibular, conclui um curso, tudo isso é importante e glorifica a Deus, não há dúvida. Mas o que gera alegria no céu é conversão de pecadores. Quando pecadores se arrependem, o céu entra em festa. E a pergunta é: quanta festa nós temos produzido no céu, eu e você? Nós temos anunciado esse evangelho salvador às pessoas que Deus colocou ao nosso redor, familiares, colegas de escola, colegas de trabalho, clientes, amigos. Deus colocou pessoas ao nosso redor. E na medida em que nós pregarmos o evangelho, aqueles que são eleitos do Senhor, eles ouvirão a voz do pastor.
e se arrependerão, e haverá júbilo no céu. Meus irmãos, que nós estejamos motivados em gerar de fato júbilo no céu. O nosso Redentor, Ele se preocupou com aqueles que estavam perdidos. Nós somos seus discípulos, nós devemos ter a mesma preocupação, a mesma mensagem e a mesma alegria, em gerar alegria no reino dos céus, quando pecadores se arrependem. Que Deus assim nos abençoe. Amém.